Olá, eu sou o Thiago Sarraf, especialista em e-commerce, e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar uma das técnicas que eu utilizo para mapear realmente o mercado, que é como calcular as vendas do concorrente. Aí te pergunto, como que isso é possível? Hoje em e-commerce a gente trabalha puramente matemática, vamos dizer assim. Todas as análises, todas as estatísticas, todas as decisões são pautadas por um comportamento através de um relatório que tem um número. Então a gente consegue seguir alguns padrões. Hoje o e-commerce tem uma taxa média de conversão de 1,75%. Isso daí foi uma das últimas pesquisas pela Hitwise e também foi, se não me engano, saiu no Web Shoppers, mas da Hitwise era mais certeza. E o que eu acompanho de mercado é essa média, depende muito do segmento, depende muito da marca do cliente, os produtos, preço, uma série de fatores, isso é uma média. Pois bem, vamos lembrar disso já já. Através disso, a taxa de conversão, né, do e-commerce, o que ela é? É o número de visitantes, o número de sessões eu prefiro, até o Google ele atribui melhores sessões, e eu divido pela quantidade de pedidos. E aí eu chego numa taxa, num índice, né, 1,75%, por exemplo. Então, se eu tenho um número de visitas e eu estimo uma taxa de conversão, eu tenho uma noção da quantidade de pedidos que aquela loja tem. O ticket médio é um pouco mais fácil de descobrir. Dependendo do segmento de atuação que você está, a gente trabalha, por exemplo, calçados, R$150, semijoias, R$180, tênis, R$300, e cada segmento vai ter o seu. Pneu, R$1.000. O ticket médio é o valor médio da compra e não o valor médio do item. Esse valor médio do item na loja significa uma outra estatística que vai dar a quantidade média de itens por carrinho, né, por checkout. Então, pegando um calçado, que a gente falou R$150, eu tenho uma média de 2,3 itens. Significa que é uma média de 2 a 3 itens por compra. Então, eu tenho um valor médio de item entre 50, 70 e 80 reais. Depende muito de loja, depende muito do posicionamento da marca. Quanto maior o ticket médio, significa que ou o item é mais caro ou estamos colocando mais itens no carrinho e a gente precisa avaliar. Ok, temos uma segunda base de informação para fazer a análise. E na internet é possível hoje descobrir a audiência desses lojistas. Tem muitas ferramentas, até mesmo com versões gratuitas, para você poder descobrir. Eu vou usar uma delas que é o SimilarWeb. Nas minhas aulas eu sempre acabo comentando dele e eu utilizo bastante no dia a dia. Já usei a versão paga, mas com a versão gratuita já é possível ter uma ideia e começar a entender como que funciona. Antes de eu mostrar, eu vou mostrar como que eu faço a conta. Mas a gente tem algumas informações de acesso direto, acesso de pesquisa paga, acesso de pesquisa orgânica, que normalmente tendem a ter uma taxa de conversão maior. E eu pondero isso para fazer a conta. E eu vou mostrar para vocês. Feito isso, eu vou proteger o nome da empresa, até porque essa que eu vou validar, eu tenho noção de números, né? E vou mostrar que realmente está dentro da realidade. Eu vou mostrar como que eu faço a conta posterior. Esse mostrar que eu falo é como que eu vou calcular esse número para fazer um comparativo e ter uma noção realmente de quanto essa empresa, esse e-commerce está vendendo. Se a gente fosse fazer essa análise no Marketplace, é ver a quantidade de avaliações que ele tem, a gente faz um paralelo ali no volume de vendas. Se for no Mercado Livre, por exemplo, eu posso usar o Real Trends ou ver o número de vendas ali dele mesmo, nos últimos 4 meses e divido por 4, por exemplo. Eu já tenho uma noção de ticket médio. Então, é fácil você chegar nesses indicadores. E isso vira uma estimativa e vai te auxiliar a fazer a projeção de faturamento da sua loja. Porque um outro influenciador nessa conta é a quantidade de ofertas, que aí a gente vai fazer um paralelo. O que é esse paralelo? É puramente uma regra de 3, mais nada. É simples mesmo. Tá? Eu gosto dessas coisas simples, usuais, práticas, tá certo? Então, eu vou pegar aqui meu celular agora e aí a gente vai trabalhar com esse site aqui que eu vou acabar omitindo ele para vocês, mas os dados aqui são reais. Então, eu já iniciei aqui a gravação, agora na edição, nosso editor, o Oráculo, vai colocar aqui do lado já o vídeo, vocês já estão vendo aqui a home, pelo menos do SimilarWeb. Então, estou já pesquisando aqui, ele está dando uma bela editada, né, já para não aparecer, ele dá a sugestão aqui dos e-commerce, pronto, está carregando aqui já o e-commerce. Então, são os dados até março de 2018, né, do segmento de calçados, tá, que eu estou pegando só para vocês entenderem.
Aqui ele traz estatísticas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a posição dos sites aqui não é muito significante para a gente, tá? Aqui ele traz base do que ele olha no Analytics, né? Então ele já fala aqui, ó, total de visitas, 730 mil visitas por mês no site dele. Esses dados são abertos, eles não são 100% precisos, mas na minha opinião e na minha experiência é o suficiente para eu fazer conta. Então se eu estou colocando aqui no Excel, 730 mil visitas, tá? A média de visita é 3 minutos e 36. É uma média bem plausível para e-commerce, quer dizer que realmente estão entrando no site olhando. E os usuários têm em média 9 páginas vistas. Se a gente fosse pensar num fluxo de compra, são pelo menos de 4 a 5 páginas. Então quer dizer que além de realmente estar comprando, as pessoas estão vendo o catálogo desse lojista, estão interessadas. E o bounce rate, né, e eu não escolhi à toa esse cara, é absurdamente baixo. O que é o bounce rate? É a taxa de rejeição. Quer dizer que 93%, né, um pouco menos das pessoas que entram nesse site, realmente tem interesse em ver o conteúdo. Uma média padrão que a gente trabalha dentro do e-commerce é até 35% aceitável. E aqui ele está trazendo um histórico dos últimos 6 meses de visita. E a gente vê o impacto aqui da Black Friday. E também o efeito onda aqui que vai no Natal e já começa janeiro e fevereiro um mês mais baixo e março começa a recuperar. Janeiro e fevereiro são meses bem ruins para esse segmento de calçado, tá? Dentro de todos os acessos ele mostra aqui no Brasil, que é realmente condizente com a marca, porque ela não faz nenhuma estratégia e tudo que está aparecendo aqui fora de outros países é algum problema de IP ou até mesmo um russo acessando o site deles de lá. Mas vamos lá. Isso aqui que me importa. Dos 730 mil visitantes, eu tenho 41%, eu vou arredondar só para ficar mais fácil nossa conta, tá? A gente está falando que dos 730 mil, eu estou fazendo a conta junto com vocês. 299 mil visitantes acessam diretamente, lembram da marca. Então quer dizer que essa empresa aqui tem uma marca muito forte. As pessoas realmente lembram dela e acessam. E a gente tem aqui 31% de pesquisa. Só que a gente vai esperar para fazer essa conta. Por quê? Dentro desse universo de 31%, ele vai quebrar em acesso pago e orgânico, que é que eu vou fazer a conta junto com vocês. Então a gente fala aqui de pesquisa até uma esfera de 226 mil. Isso significa que ele tem aproximadamente 525 mil pessoas que acessam, que realmente buscam ele na internet diretamente. Isso significa mais 70%. É muita coisa. E ele tem um impacto muito grande de e-mail. Então ele trabalha muito bem a base dele. Isso significa que ele pode ter realmente uma taxa de conversão mais elevada no padrão de mercado, tá? Aqui ele agrupa algumas informações que a gente está vendo ali. Sites de referência, da onde vem a audiência e para onde vai. Ele tem poucos sites de referência que apontam para ele, tá? Então aqui está mostrando um pouquinho eles, né? Eu só estou olhando para ver se não demonstra de novo o site, é isso que eu não gostaria. Essa parte aqui, editor, a gente vai esconder o nomezinho dele também, tá bom? Só para não ter problema, senão não adianta nada eu não falar o e-commerce e mostrar a palavra-chave que aciona. Então tá aqui, ó, 95%, né, de novo vou arredondar, dos 31% da pesquisa, da esfera de 226 mil, ou seja, 214 mil pessoas buscaram ele organicamente. E ele gasta muito pouco no pago, só 5%. Da esfera de 226 mil, a gente está falando de algo de 11 mil visitas. Se a gente considerar um CPC médio desse segmento, que é algo em torno de 90 centavos, o custo por clique, ele está investindo em Google pago, né, que é essa esfera aqui, algo em torno de 10 mil reais. É pouco, ele está apostando muito na marca dele, né? Então tá aqui as palavras, né, e a gente vê que desses 95%, 58% é a marca dele, mais 5% a gente já está em 63, 68, 70% das pesquisas orgânicas estão relacionadas à palavra dele, é uma marca bem forte. Aqui no pago também tem ainda o resquício da marca dele, então o editor já está escondendo aqui, vamos passar, pronto, passou. E aí o que eu quero ver? O que as pessoas estão vendo dentro do site dele? Aí o editor de novo vai dar uma mexidinha aqui, né? São subdomínios. Mas o que a gente quer ver são as pastas, né? Ou seja, os diretórios que as pessoas estão vendo ou as páginas que as pessoas estão mais vendo. E a página de carrinho é uma das mais visitadas. Normalmente aqui em cima no conteúdo,
vai estar borradinho, né? Pode aparecer direto a página do carrinho, nesse cliente que não apareceu, mas aqui embaixo, ó, essas páginas aqui, ó, 4%, 3%, quase 3% de novo, provavelmente uma delas é a taxa de conversão, né, que chegam no carrinho, não significa pedido pago. Conhecendo esse mercado, entendendo um pouco esse contexto, eu vou arriscar nos 3% de taxa de conversão, tá? Aí eu estou misturando um pouco de feeling, experiência e leitura, que eu estou falando para vocês. Então 3%. Vamos fazer a conta. Dos 730 mil clientes, 21.900 fazem pedido nesse site. Considerando o ticket médio de R$150, a gente está falando que é uma loja que pode estar faturando no e-commerce R$3.285.000. Se a gente aplicar uma quebra de faturamento padrão no e-commerce, que fica numa média de 30%, 35%, eu vou jogar 35% aqui para ser um pouco pessimista, eu falo que ele pode estar realmente faturando... Opa, fiz a conta errada aqui, só um minutinho. 2.135.000. Conhecendo essa marca é condizente. Isso só no site, eu não consigo ter leitura do Marketplace, então eu teria que adicionar. Porém, eu como consultor, tenho uma leitura que na média o site representa 50% das vendas. Então, possivelmente, esse daqui é um player que pode estar faturando R$4 milhões. Bem factível. Então, através disso, a gente consegue ter uma leitura melhor do que é um mercado, do que é o concorrente. O que você vai fazer? Você vai ver aqui, ó, os competidores similares. Ou o que as pessoas também estão vendo. E aí a gente chega no valor do mercado. Então, o que eu queria mostrar para vocês, isso a gente pode fazer em qualquer site, desde que ele tenha a quantidade mínima de visitas. Senão, na parte de cima, logo no começo, ele vai dar que não tem dado suficiente. Ele deve ter menos de 5.000 visitas no mês. Tá? Aí a gente consegue ter uma noção e a gente consegue fazer uma análise já do mercado. Então a gente já falou do que é concorrente direto e indireto, e agora a gente já falou da análise do mercado e eu estou falando de números, justamente para você montar seu planejamento com uma base numérica. É isso que eu queria passar para vocês. É uma forma mais coesa, uma forma mais sensata, mais palpável de você entender o mercado e começar a fazer suas projeções. Tá? É assim que eu acabo trabalhando de verdade. Eu tenho um Excel, eu complemento mais informações, eu faço mais análise, eu me aprofundo um pouco mais, de acordo com o segmento também. Mas isso aqui já vai te dar um bom norte para você trabalhar. Ficou dúvida? Comente aqui embaixo, pergunte, a gente vai te responder. Gostou? Compartilha, dá um like e aproveita e se inscreva no meu canal. Toda semana a gente vai trazer um vídeo para você como esse de hoje, tá certo? Obrigado, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.